Manolo, ontem eu fui assistir Aquaman, cara. Olha só, é verdade, né? Estreou essa semana, né? Cara... É bom? Pô, cara, um filme sensacional. Valeu muito a pena. Eu tinha falado com a patroa, né, A gente tinha feito um acordo, né, um tempo atrás. Tava estreando o Venom e ela perguntou se eu queria assistir. Falei, bom, eu abro mão do Venom pra assistir Aquaman. Beleza. Aí eu fiz toda aquela promoção do Aquaman pra ela durante a semana. Eu mandava prints do... Você não mandou print do cara sem camisa, né, velho? Não, você tá louco? Eu mandei print da galera segurando o copo daquela rede de cinemas lá na Comic Con, segurando o copo promocional do filme, né? E que você tava mandando foto do Jason Momoa sem camisa pra mulher. Não, você é louco. O cara é mó bonitão, né? O cara mó lindão lá, sai fora. Já não basta ter que ver ele sem camisa o filme inteiro. Mas fazer o que, né? Aí eu mandei umas fotos lá, né, falando, poxa, olha aqui, amor, vai ter copo? Caralho. Eu mandei uns copos, mandei umas mensagens, tipo, olha só esse copo, olha esse copo feito em... Ele é tão bonito que ele parece que foi feito nas profundezas do mar. Aí eu complemento. Na verdade foi feito em Atlântida. Aí eu já finalizei como Aquaman, estreia 13 de dezembro. Fiz aquela chamadinha básica, né? E no final ela adiantou pra gente aí, comprou os ingressos e fez uma surpresa pra mim com um copão, sucesso. Papinho de vendedor do cacete, mano. Cara, eu tive que dar uma... Eu me segurei o ano inteiro pra não ver filme nenhum, porque tinha que cortar gastos. O último filme que nós vimos foi o Guerra Civil no cinema. Esse ano foi o último. Caramba, sério? Foi Guerra Civil o último que você assistiu com ela? Foi, no cinema, porque a gente cortou o ano inteiro gastos, cara. E isso porque a gente nem pagou o ingresso. Eu ganhei lá no trampo um voucher que dava direito a 2 ingressos. Aí... Mas vamos direto ao ponto. Vale a pena assistir? Vale, cara. O trailer não entregou o filme todo não, né, cara? Não. O trailer, ele mostra, assim, o que acontece. E... Só que assim, ele mostra de uma ordem diferente. E o filme, ele explica muitas coisas sobre a origem do Aquaman. E assim como deu uma origem interessante pro Homem de Aço, o filme do Homem de Aço, o Aquaman também tem isso. Então explica muitas coisas, você não sente que é um filme que deixa as pontas soltas. A construção dos inimigos são muito boas, as explicações, cara, são muito bem trabalhadas, a fotografia do filme é legal, você se envolve no enredo do filme. E um ponto extra foi o trabalho de cor. O trabalho de cor, cara, foi sensacional. E eu acredito que foi o grande diferencial desse filme para os outros filmes até então. É a cor. Porque a DC trabalhava muito com essa questão do escuro. A paleta era escura, né, mano? Eu vi no trailer, tipo, quando mostrava Atlântida, era bem colorido, parecia até Guardiões da Galáxia o negócio, cara. Sim, e isso daí, cara, foi sensacional. Toda a diferença do filme e como disseram os boatos de que esse filme ia ser a prova de fogo para DC. E a DC se saiu bem, viu? Se saiu muito bem. Ouvi boatos de que na primeira semana, na pré-estreia, o filme já atingiram marcas altas de público. Então, assim, vale muito a pena assistir Aquaman, cara. Eu recomendo. É um filme muito legal, envolvente. Nossa, quando ele... Nossa, até arrepiei agora, eu não vou falar. Mas, cara, é muito bom. Tem que torcer pra dar certo, né? Porque agora eles vão estar iniciando agora com Shazam. Aí tem uma porrada de filmes aí no catálogo deles aí que tem que dar certo, né? Meu único arrependimento com esse universo desse aí é que o Superman já não é mais o Henry Cavill? É, né, meu? Ele saiu do elenco, né? Então, mas já é oficial essa informação? Parece que é oficial, cara. Porque eu acho que não vai ter um Man of Steel 2.
Mas aí já Porque assim, o Ben Affleck já tá meio que saindo fora já, né? Mas o Ben Affleck, beleza, Ele nem cara. foi um Batman direito, né, cara? Ele foi um Batman legal, mas nem foi... Não foi igual o Bale, né, cara? Não foi, cara. Porque o Bale, ele foi trabalhado na raiz. Essa Trilogia também, né, cara? É diferente, né? Teve filmes pra trabalhar. E o próprio... o Nolan, ele falou o seguinte: o diferencial do Batman é que eu tive tempo pra trabalhar o roteiro, não foi às pressas. Então ele realmente teve tempo pra trabalhar. E tanto ele como o Bale, os dois falaram que nenhum deles volta pra fazer o Batman de novo. É uma trilogia que fechou, encerrou. Mas é perfeita. Exatamente, não tem o que mexer ali. Então, claro que aquela trilogia ditou os outros filmes, né? Deu origem para o Homem de Aço. Eu não sei agora se o Henry Cavill ainda é o Homem de Aço, porque até a última vez que eu vi informação, tava congelado isso mesmo, porque a DC, o Warner, não tinha dado liberdade para ele, uma abertura para ele fazer outros projetos. E um ator, que nem o Henry Cavill, precisa de mais papéis, porque ele tá em ascensão. Então, ele fez filmes importantes, como... Primeiro ele fez aquela série, The Tutors, fez o Man of Steel, fez o... Cara, ele fez o Missão Impossível como... Animal isso. Ele no Missão Impossível é muito louco. Só que ele vai fazer o The Witcher agora, né, do Netflix, então, né? Eita, ele vai fazer... Já tá tudo gravado, né, que a Netflix já trabalha assim. Então... Mas parece que uma das rixas foi essa, ele ter feito o The Witcher. Mas se não dão abertura pra ele de contrato, o cara precisa trabalhar. Eita, não deixaram o cara tirar o bigode, filho. É um sistema de contrato, não tô falando que isso não foi DC, né? Isso foi foi a Universal. Pra Liga, mas é um sistema de contrato que você não dá pra entender, meu. É só tirar o bigode, cara. Coloca como... Nossa, a risada dele na Liga da Justiça é horrível. Cara, dá até... Nossa senhora. Ah, outra coisa que eu fiquei te perguntar essa semana. Você acabou a terceira temporada do Demolidor? Não acabei, cara. Você tá assistindo a terceira temporada? Eu não comecei ainda, porque eu preciso assistir a segunda temporada de Jessica Jones e do Luke Cage. Ah, cara, não interfere nada não, mas ele só dá uma mencionada só. Não interfere na história. Não. Meu, eu vou te falar uma coisa, tá tão bom que tá parecendo até um herói da DC. Opa. Mas cancelaram, não foi cancelado, não foi depois da terceira? Mas eu acredito que é por conta daquele serviço de streaming da Disney, né? Mas tá. Ele fecha redondo, ele fecha redondinho. Tá bom, não tá ruim não. Provavelmente a Disney deve comprar a série pra exclusivo. Dava pra ter uma continuação, mas. Tá bom, fechou, tá bom. É que na verdade, entendeu? Todas as séries da Marvel estão sendo, entre aspas, canceladas, né? Mas só era só ele que prestava, né, meu? De série. O Punho de Ferro foi ruim. Nossa, Luke Cage foi ruim. A Jessica Jones valia pelo vilão, né? Porque o vilão da Jessica Jones é animal. Você não gostou do Luke Cage, cara? Eu achei muito louco o Luke Cage. Eu gosto pelo ator, porque o ator eu acho muito foda. Não, o ator é muito foda. O ator, aquele maluco lá é animal. Mas, porra, não sei, cara. Eu acho que faltava alguma coisa. Tinha alguns pontos interessantes, mas nada supera o Demolidor, isso é fato. Acho que vai ter a segunda. Parece que vai ter a segunda temporada do Punisher, né? Não sei, tem que ver se isso é verdade, né? Cara, o Punisher eu gostei, mas teve duas séries que eu não terminei de ver, que eu não concluí. Que foi o Punisher e caramba, como é que é o nome dos Vingadores da Netflix, caramba? Os Vingadores da Netflix? Caraca. Não são os Inumanos, Não é os Inumanos, não. É da reunião dos quatro, Luke Cage. Os defensores, The Defenders, isso. É cagado também, hein, meu? Cara, eu não consegui terminar de ver The Defenders, porque achei muito chato. É muito chato, cara. Muito chato, cara. É longo, é chato. O cara perde a mão. O pessoal acho que faz de propósito aí, cara. E tem poucos episódios, hein? Imagina se tivesse 20 episódios, como as séries da CW. Nossa, eu tava querendo assistir agora era o Teen Titans, né? Mas eu vou ver se vale a pena, vou estudar a possibilidade ainda. O Teen Titans ele é feito pela Netflix, não é?
Eu acho que não, cara. Pra falar, eu vi pouca coisa. Eu só me chamou a atenção porque hoje eu vi uma matéria dizendo que parece que tem o encontro do Robin com o Batman, né? Aí você já dá um... É o Dick, né? É. Eu não consegui. Eu procurei algumas semanas atrás e não consegui achar algum episódio do Teen Titans. Mas agora já deve ter disponível, não. Provavelmente, mas não vai ser um que eu vou correr pra assistir, não. Ah, não, tem tempo. O visual, pelo que eu vi do visual, só o Robin tá legal. Eu não gostei muito do visual da Estelar, não. É, né? Vamos ver que eles vão adicionar como vilão, né, cara? Vamos ver, né? Mas, cara, a gente sabe que é o Exterminador, vamos ser sinceros, vai. O Exterminador é vilão dos caras, né? Não tem caramba! Só tem o Exterminador. Você assistiu o filme do Teen Titans em ação? É o que tem a Terra? A Tremor? Eu não sei se tem ela nos filmes, que eu vi só um pedacinho. Que o Robin quer ter um filme pra ele. É o filme, meu, movie. Não assisti não. Até aí o vilão que é o Exterminador, cara, na série de TV. Na série que tem a Terra, você falou, é na série. É na primeira série, que ela é cartoon, mas ela não é tão cartoon como o Teen Titans Go. E pior que é complicado, porque assim, o Exterminador peita o Batman, né, cara? E ele é igual. Ele é pau a pau com o Batman, né, cara? Uhum. E ele é o vilão principal do. Eles podiam fazer uns vilões melhorzinhos pros Teen Titans. Cara, começa pelos vilões do Flash: Capitão Frio e Capitão Boomerang. Você quer o quê? É vilão bosta, né, mano? O Flash não tem vilão merda, né, cara? É por isso que eu não assisto o seriado da Warner, cara. Cara, o ruim é que eles estendem muito. Eu acredito que se tivessem menos episódios seria mais interessante, mas. Pô, a média é 23 episódios, é muito longo. Isso porque ainda tá tendo um crossover ainda, né? De troca de personagem, que o Flash virou o Arqueiro. O Arqueiro, tô sabendo. Eu ainda não cheguei nisso, porque eu tô uma ou duas temporadas atrasado em alguma das séries. Porque parece que o Flash tá ficando chato pra caramba, já... eu acho que a que ficou menos pior foi o Smallville e o Lois e Clark. O Lois e Clark eu gostava. As aventuras de Lois e Clark. Smallville é muito louco, né, cara? É que eu sou fanboy do Super-Homem, e eu aprendi a gostar do Super-Homem por conta do Smallville, né? Então... tem muita coisa ruim em Smallville, mas mesmo assim eu gosto, porque... Apocalipse é ruim. Apocalipse é cagado, né, cara? Mas o Flash dele eu gosto. Apareceu um episódio só o Flash, é 1 ou 2, né? Não, ele apareceu em alguns poucos episódios. Ele é legal, o Flash é legal. Tem um episódio tem muitos episódios interessantes. Tem um episódio que... E na série do Smallville aparecem muitos personagens da Marvel, cara, da DC, perdão. Aparece a primeira Liga da Justiça, né, que é a Sociedade da Justiça. Isso aparece a Legião, cara, com anel. Não, muito louco, cara. Com o anel da Legião, achei muito legal. Aparece um episódio chamado Justiça, que tem uma reunião prévia da Liga, né, que era o Clark, o Arqueiro, o Arthur, né, o Aquaman, o Cyborg e o Flash. Nesse aí o Flash é o Wally West, né? Ah, é verdade, né? É ele. Do Smallville é o Wally. Então, e a CW, né, que é o canal responsável pela séries da DC, eles estão planejando fazer uma série do Superman. Agora com aquele Superman que apareceu na Supergirl. Eu não achei ruim não, cara. Ele é um bom ator. A participação dele não foi ruim, sabe? Mas pra mim, cara, o Superman definitivo é do Henry Cavill. É o melhor, cara. Super-Homem inspirado no Superman dos 952, que é um cara... Continua escoteiro, mas ele é mais agressivo, mais impulsivo. Sabe, não é tão certinho assim. Nem o cabelo o cara penteia direito, sabe? Então já tá ótimo. Não é aquela coisa meio escoteirão. Acho que precisa ter a essência disso, mas é preciso que o personagem se amadureça, se renove. Vamos ver, né? Vamos ver aí o que acontece nessas próximas séries da DC. Filmes da DC, né? Como vamos ver aí os resultados do Aquaman ao término. Que o próximo lançamento é o Shazam, né? Vai ter o Shazam, depois aí eles devem entrar em uma nova fase
Também vamos torcer pra que o Henry Cavill continue sendo o Man of Steel, né? Porque o cara já ficou... O universo cinematográfico começou com ele, né, basicamente. Então... Se tirar ele e a Gal como Mulher Maravilha, dá problema, cara. Dá, cara. O Batman o pessoal nem reclama porque ainda não teve o filme solo dele, né? Não. E o Aquaman talvez reclame também. Mas porque o Aquaman, o Jason, estavam falando outro dia com os amigos meus, os caras estavam reclamando que ele não parece com o Aquaman, ele parece o Conan, né? Mas foi, pô, meu, se eu fazer o Aquaman com roupinha laranja lá, falando com os peixinhos lá, não vai vingar, né, cara? Então, mas sabe o que acontece, Daniel? Ele usa essa roupa, cara. Mas a roupa tá animal. É que os caras queriam um maluco loirinho, com cabelinho de ladinho. Sai tá ligado? Andando tipo de patinete em cima dos cavalos balinhos gigantes. Isso não vai acontecer não, cara. Meu. Pô, mas esse Aquaman é muito interessante, que ele é inspirado numa das versões do Aquaman mesmo. O Aquaman é quando ele perde a mão, não é? Quando ele... Ele tá bem, porra, tá parecendo um arpão. Brutamonte, né, mano? Oi? Ele parece um Brutamonte nessa época. Parece. Aí. E assim, o visual dele é muito parecido com o do Momoa. E então, cara, eu achei que é o Aquaman... O cara não é loiro, não tem problema, cara. É um detalhe, o cabelo dele lembra muito loiro. Porque é um cabelo claro, vamos ser sinceros, é claro, mas não é loiro, só não faz diferença. Que o Aquaman o visual do Aquaman do Momoa é o do Peter David, que é o cara que fez aquele Aquaman com um arpão no braço, na mão, né? Que é aquele arpão, não sei se você conhece a história, fazendo um rápido parênteses aqui. Você conhece a história do arpão? Eu vi uma vez a animação que como ele perdeu a mão e colocou o arpão, cara. Eu vi a animação, mas eu só vi esse trecho. Não foge muito do que tá na animação, não. Acho que cai uma pedra no braço dele, né? Que na verdade o filho dele acho que é preso e ele pega aquele bagulho do cinturão dele pra cortar. É animal, muito louco. Na animação é assim. Nos quadrinhos, eu não sei exatamente como ele corta, mas parece que nos quadrinhos ele usa o sonar para que alguns peixes comam o braço dele. Eu acho que você pegar a fivela do cinturão e cortar é mais brutal. Exatamente. E dói mais. E depois ele colocou esse arpão, e segundo os quadrinhos, né, até coisas que eu já ouvi recentemente, o significado desse arpão é que o arpão em si ele é um instrumento da terra, né, dos humanos, para caçar os peixes. É uma forma dele ainda continuar na terra e lembrar que da raça predadora dele mesmo. Eu ainda prefiro a versão que ele tem aquela mão aquática. Você lembra dessa parte aí? A mão aquática? Mas a mão aquática... uma mão mágica, né, meu? Tipo uma mão mágica que ele tem, né? Mas essa versão é da mão mágica. Parece que acho que é a Mera que faz uma mão aquática pra ele. Faz uns paranauê pra ele lá e não fica ruim, cara. O Aquaman, o personagem foi bem aproveitado. Sim, ainda prefiro o Aquaman daquela versão lá do Flashpoint, que eu acho aquele fudido, mano. Aquele ali é implacável. Todos os personagens ali, né, cara? E é legal do Aquaman que ele... Aquele Aquaman do Flashpoint foi muito legal, que colocaram um Aquaman meio que tirano, né? Ele é um Aquaman tirano e ele se volta contra... Atlântida se volta contra o Reino das Amazonas. Isso, mano. E a Mulher Maravilha, filha da puta, cara. Esse filme aí, eu lembro que eu fiquei chocado. Assistindo essa animação, eu fiquei chocado. Essa animação é muito legal mesmo, cara. E tem os quadrinhos que são os quadrinhos esses quadrinhos aí que geraram o Flashpoint, né? Que tem a saga e tudo mais. É muito legal que depois o Barry consegue zerar tudo, né? E volta ao normal. Mas quando ele gera um outro Flashpoint. Que a partir daí acontece os Novos 52. Legal. Olha, isso daí, né, cara? Legal, hein, meu? Eu vi que ia lançar no Brasil esse ano, não sei se já lançou esse arco aí. Cara, lançou pela... Eu não achei, foi lá pro Salvat que lançou isso? Não foi a Salvat? Foi a Eagle Moss. Não consegui achar, cara, tá ruim, tem que achar em livraria. Eu achei, mas... Cara, eu acho que não compensa, até porque tava R$54. Um encadernado só.
Isso aí a gente dá uma garimpada aí, né? Daqui a um tempinho aí, vai que saber a gente dá um... Cara, seria interessantíssimo se a Panini lançasse. Essa que é a verdade. Porque a Panini lança material fechado, de qualidade, da hora. Cara, foi assim com a morte do Super-Homem. A Eagle Moss lançou a morte do Super-Homem, mas lançou só o primeiro fascículo. Foi a Eagle Moss que lançou o Cavaleiro das Trevas, tudo cagado, sem as faladas nos balões? Ou foi a Panini? Não, foi a Panini, mas eles... Eita! Mas eles corrigiram depois, eles lançaram outra versão. Eu lembro que o pessoal ficou muito bravo com isso aí, cara. Os caras pegaram a pré-venda disso aí. O pessoal ficou doido. Mas eles corrigiram. A versão que eu tenho já acho que na verdade é depois. Aquela que você tem é uma versão antes também. Acho que é a segunda. Então, mas a que você tem é aquela da capa prateada? Não. Foi uma anterior. Essa daí era da hora, meu. A que eu tenho é aquela que tá só a silhueta dele. Toda pulando, preta. né? É, na noite. Ah, essa aí é boa também. Boa, pô. A qualidade é legal. Essa é legal, zona. Bem, vamos lá? Bora começar. Bora lá. Bom, eu sou o Cleiton Teixeira. Eu sou o Daniel Flora. E este é o Tribunal Cast. Você está ouvindo o Tribunal Cast. Bom, hoje nós vamos falar sobre animes. E esse é um dos pontos fortes do Tribunal Cast, que nos permite Tribunal Cast, o portal Tribunal Nerd também, né? tribunalnerd.blogspot.com.br. O bom é que nós temos uma abertura muito grande, não focamos só em um gênero. Tanto anime como mangás, Marvel, DC, games, séries, filmes. Então, assim, tudo que engloba a cultura pop, cultura nerd, músicas, enfim. Nós temos essa liberdade pelo tipo do formato do programa, o formato do nosso conteúdo, né? E hoje vamos trazer um recorte sobre animes de esporte. O que você tem a dizer sobre animes de esporte, Daniel? Como é que você vê isso aí? É que sim, antes de começar, tem que fazer uma pergunta pra você, que você já acompanhou um pouco mais esse meio aí. Corrida pra você é esporte? É esporte, cara. É esporte. Ah, não, porque senão eu já tava querendo eliminar o Speed Racer já. Pô, eu não considero. Boa opção essa, hein, cara. Boa opção. Eu não tinha colocado Speed Racer. Muito bom. Muito legal. Na verdade, quem faz esforço ali é o pessoal da engenharia, né? E do pit stop, mas é que o Speed Racer é roubado, né? Speed Racer é muito roubado, cara. eu tenho uns aqui na lista, uns 2. Aí eu vou explicar o porquê que é esporte, né? Até porque corrida em si é esporte, porque tem um preparo do piloto também, né? Ele tá lá dentro, tá do veículo, tá na tensão, tem uma estratégia. E ele precisa também trabalhar fora dali o condicionamento físico dele. Então é um esporte também. Tá, né? Me convenceu. Convenceu? Eu ainda acho que é o esforço maior dos engenheiros e do pessoal do pit stop lá que troca os 4 pneus em 2 segundos, mas... Então. Me convenceu um pouco. E aí, você quer iniciar? Cara, eu vou iniciar falando do mangá, pra falar a verdade, né? Opa, a gente... Acho que ele foi publicado aqui no Brasil. Acho que você chegou a ter ele, colecionei ele, que é o Angry. Angry, boa, eu também... Esse daí eu também não tinha pensado, cara. Ele... Na verdade, ele não é bem um mangá, é chamado manhwa, né? Que é um quadrinho coreano. Ele é coreano, mas não perde o... Não. Nem por isso diminui ele não, né? Imagina. Ele é um... Eu não sei se tem animação dele, pra falar a verdade, eu nunca corri muito atrás. Não, acho que eu acho que não, eu nunca vi nada. Né? Ele conta a história é um mangá de judô, né? Isso. E ele conta a história do menino chamado Dong Min. Que ele é um moleque bem problemático, né? Que ele tinha... Pode dar spoiler, não pode dar spoiler? Ah, cara, já foi lançado há mais de 10 anos aqui no Brasil, não é spoiler não, cara. Não é. Ele se espelha muito no irmão dele mais velho, que ele era um atleta também, né? Um judoca atleta, que em determinado ponto da vida dele ele se suicidou, né? Ele joga do prédio e, tipo, ele jura pra ele mesmo que ele vai meio que seguir o caminho do irmão dele, não na questão do suicídio, né? Pelo amor de Deus. Na questão do esporte, né? E o intuito dele é nunca
cair, né? Porque no judô, se você cai, dependendo do jeito que você cai, com a força, você perde, né? E ele começa a trilhar e ele vai pra uma escola e consegue derrotar a menina mais forte do dojo. E essa menina, por coincidência, ela jurou pra ela que quem derrubasse ela ia casar com essa pessoa. É bem típico, né, de anime, né? Bem típico. Só que, tipo, eles arrumam uma afinidade no mangá, só que você vê que não é uma relação tão amorosa. Só lá pras últimas edições que, tipo, um encosta meio a mão no outro, né? Só que o problema é que tem um cara chamado Yukin, que ele gosta dessa menina. E ele é o moleque mais forte que tem ali do regional, né? E forma um triângulo amoroso, né? Eu super indico ele, porque são, acho que se não me engano, são 6, 8 edições. 6, você mesmo, 6. acha em sebo, facinho ela, cara. E é uma arte bem trabalhada, né? Sim. É bem desenhada e ele é shot, né? Uma coisa curtinha e dá pra ter legal na coleção. Eu, infelizmente, tive que me desfazer dele porque tava ficando amarelado demais. A mesma coisa comigo. Mas eu vou ver se eu consigo arrumar ele numa qualidade melhor. Aqui, pra falar a verdade, eu acho que eu não consegui. Eu não embalei ele na época, né, cara? Aí ficou. Sabe como é que é, né? Aquele papel ali de jornal reciclado ali. Mas até pra ler em scan. É legal pra ler em scan também. E completando as artes, são muito boas mesmo. As artes das capas são bem legais. As capas fazem uma coleção interessante, sabe? Muito bacana. E como você falou, ele é curto. É bem objetivo, né? É uma história curta e envolvente. Então, eu também super recomendo, viu? Super ele recomendo. É muito bom. Vamos lá, vamos fazer uma intercalação? Você fala um, fala outro? Bora, pode ser. O que eu vou falar aqui, provavelmente, é certeza que tá na sua lista, mas eu não posso deixar de falar do nosso grandioso Super Campeões. Ou conhecido como Capitão Tsubasa, que é o nome original. Cara, essa série, Cara, eu sou muito fã dessa série. Na verdade, não tem como nenhum brasileiro não ser, né? Porque a gente... Cara, em meados aí da Manchete, todo mundo assistia isso daí. E foi uma coisa muito louca, porque o Super Campeões tem algumas séries, né? Então, falando aí numa ordem, primeiro vem a animação, o mangá, que foi criado pelo Yoichi Takahashi. E a publicação começou aí por mais ou menos em 1981 e da primeira série, né, dos Super Campeões. 1981 e foi até 1988. E essa primeira série ela teve 37 volumes, cara. E bem bacana que ela fala sobre um garoto chamado Tsubasa Ozora, que aqui no Brasil ficou Oliver, que já veio uma versão europeia, se eu não me engano, ou da Espanha, que também é da Europa, mas assim, filtrando no país, acho que foi da Espanha. E veio com umas versões com nomes diferentes e tal, mas assim, focando o personagem de Tsubasa Ozora, que ele tem o sonho de ser um grande jogador, e no meio desse... E ele conhece um jogador brasileiro, que é chamado Roberto Rongo. E detalhe, Daniel, o Roberto Rongo, ele foi inspirado no Sócrates. No Sócrates? No Sócrates, cara. É muito interessante. E, pô, o Brasil, naquela época, né, ainda mas naquela época com mais fervor, era tido como país do futebol. E o garoto, o Tsubasa, ele se espelhou em Roberto. Roberto era amigo do seu pai, que é um capitão de navio. E o Roberto foi até o Japão por indicação do capitão Ozora para se constar como o melhor oftalmologista do mundo, porque ele estava com um problema na vista e ele teve que se aposentar. Então ele ficou um tempo no Japão ensinando o Tsubasa e vendo o progresso do Tsubasa. Até que era pro Tsubasa ir voltar com ele junto pro Brasil. Então a condição é que o Tsubasa ganhasse o campeonato nacional. Só que o Roberto, no final das contas, não quis, porque ele não queria que o menino saísse de perto da mãe. E ficou aí a promessa para que o Tsubasa no futuro fosse para o Brasil. E é muito interessante os estilos diferentes dos outros personagens. É uma série muito rica, aborda
a fase juvenil, a fase juniores e a ascensão do Tsubasa e os outros personagens. A grande característica foi como o pessoal muito fala, né, o futebol ninja. E o campo que nunca acabava, né, cara? Porque o campo era enorme, né? Uhum. Campo extenso. Mas assim, fez muito sucesso a série. Fez muito. Ela gerou a primeira animação original com o nome Capitão Tsubasa, teve 128 episódios. E olha só que interessante, em 94, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, foi criada uma nova série chamada Capitão Tsubasa J, o J de juniores, que aí abordava um resumão da infância do Tsubasa, mas o final da série era focado na preparação da seleção japonesa de juniores, sub-17, para a Copa do Mundo de juniores. E no Brasil, a série chegou aqui em 97. E ela foi 96, 97, mais especificamente. E a dublagem dela ficou muito característica, né? Como se a seleção japonesa estivesse se preparando para a Copa do Mundo de 98. Animal, né, cara? O pessoal da dublagem tinha um serviço. Lembra do Torcida Brasileira? Eu lembro muito forte, cara, que, tipo, eu lembro que teve uma época quando o Tsubasa volta pro Japão, né? Uhum. Aí começa a mostrar os times dos outros países, cara. E as jogadas ensaiadas dos times, cara. Tinha uma jogada, acho que era da França, que, tipo, os caras faziam uma pirâmide humana e o último dava uma bicicleta absurda, né? E a bola pegava um efeito. É a Tailândia, isso daí, Era a Tailândia, cara. Porque se o pessoal do nível escolar chutava a bola e ela já cravava na parede, imagina o pessoal do nível profissional. Pois não, isso porque eles nem eram profissional, hein? Eles eram sub-17. Nossa senhora. Mas eles foi vendido aqui pra nós como se eles fossem profissionais. Mas, cara, essa foi uma série que fez bastante sucesso, cara, não tem jeito. E assim, e antes dessa série de 94, foi lançada também uma série de 3 episódios inspirado no campeonato internacional de juniores, a Copa do Mundo de juniores, que ela foi lançada logo em seguida ao término da série principal, a primeira, de 128 episódios. E essa série aborda o campeonato de juniores mundial, onde aparecem times importantes como a Argentina, a França, o Uruguai e a Alemanha, que é com quem o Japão disputa a final. Legal também que na Argentina tem 2 jogadores que são inspirados em jogadores reais mesmo. O Juan Dias, que é inspirado no Diego Maradona, e o Pascal, que é inspirado num outro jogador que fazia dupla com o Diego Maradona. Na Alemanha tem o Schneider, que é inspirado no Schneider mesmo, original. E assim, muitos outros jogadores. E avançando um pouco mais, na Copa de 2002 foi feita uma nova animação de Capitão Tsubasa, que é a Capitão Tsubasa Road to 2002, né? Que aí realmente é em comemoração à Copa do Mundo, que é feita no Japão e na Coreia. E é uma série, cara, que é um resumo da série completa e um resumo de todos os volumes dos mangás, que também tiveram alguns. Depois dos 37 volumes, lançaram mais alguns especiais. E ela é um resumão total da série. Você chegou a assistir essa série? Passou na Rede TV? Eu acho que eu peguei pouca coisa desse. Na época eu tava... 2002, né? 2002, eu devo ter pego ali e assisti ele em 2004 talvez, mas eu assisti muito pouca coisa desse aí. Essa também é uma série bem legal, assim, ela tem 52 episódios. A série anterior, a Capitão Tsubasa J, tem 46. Ela é muito resumida, mas a Road to 2002, ela consegue ser mais resumida, porque ela aborda a série inteira. Então, aparece algumas coisas importantes, mas muita coisa fica de fora, né, pra quem conhece os personagens antigos. Mas mesmo assim é uma série muito legal, cara. Ele aborda bem na fase do Tsubasa adulto. Mostra ele vindo jogar futebol no Brasil, que ele
No Brasil ele joga pelo time do São Paulo, só que eles mudam o time por conta de direitos autorais, né? Mas é que o São Paulo, na época que foi feito o primeiro Tsubasa, tinha ganhado o Mundial na época, né? Exato. Então era o time brasileiro que mais estava em evidência, né, também, né? Isso, entendeu? E essa é uma informação importante, que olha só, o rival principal aqui do Tsubasa no Brasil, o time principal rival, era o Flamengo. E o Flamengo também foi campeão lá. O Flamengo foi, mano, a pessoa que os japoneses conheceram mais por esses times aí, né, cara? Exatamente, então, e tava muito quente naquela época, assim, muito em evidência. Por isso que os rivais eram São Paulo e Flamengo. Interessante. Era Flamengo, né, cara? Olha só, não lembrava que era o Flamengo. Cara. Era Flamengo, e tinha o Carlos Santana, lembra? Lembro. Bem Caramba, olha. Mas velho. mudaram o nome, né? Aí na 2002 ele depois mostrou o Tsubasa indo pra Europa, e lá ele jogou no Barcelona. Legal que lá tinha um outro personagem brasileiro, que era o Rivaldo, que disputava a mesma posição que ele, que era o meio armador ofensivo. Era muito bacana. No mangá, as referências são mais claras, embora eles não falam o nome original de nenhum dos jogadores, né, por conta de direitos autorais. O mangá é mais claro. E agora tá saindo só pra fechar as animações, tá saindo uma série intitulada assim, internacionalmente como Capitã Tsubasa 2018. Cara, essa série atualmente ela tá com 35 episódios. Eu até te recomendei ela, não foi? Recomendou, eu tenho que assistir pra falar a verdade. Cara, você, assim, ela é uma série muito boa, cara. Ela tá abordando detalhes incríveis da série. Detalhes que a gente nunca viu. Por exemplo, como o Tsubasa vai pro Brasil, mas ninguém fala como ele aprendeu a falar português. Na série eles explicam isso. Como o Tsubasa aprendeu a falar português. Isso, eles explicaram, cara? Sim, o Tsubasa... eu não vou falar como, né? pra não tirar o elemento surpresa e dar spoiler. Porque, assim como você, odeia spoilers. Mas até isso explica, cara. E a série é muito interessante. Tá no episódio 35 e ele ainda tá no campeonato... no ensino médio. Ele não saiu do Japão ainda. Ele tá jogando com todos os times. É muito bem feito, a animação de qualidade, as músicas de aberturas e encerramento são boas. Inclusive o encerramento da primeira e segunda temporada é inspirado na primeira abertura. Fizeram uma versão muito interessante. Eu tenho que rever as aberturas do Tsubasa, porque eu lembro dessa abertura brasileira só. Não, cara. Eu lembro pouca coisa de Tsubasa, porque foi a época da Manchete que eu peguei pra assistir, pra valer mesmo, foi a época da Manchete, né? Assim que começou a surgir o YouTube, essas coisas, eu pesquisei muito. Porque eu sou muito fã de Capitão Tsubasa, né, cara? Então eu pesquisei. Cara, eu conheço todos os personagens praticamente da série. Eu sei o nome, sobrenome, sei tudo da série, cara. Eu gosto demais. Essa é uma série que tá passando num canal pago aqui no Brasil. Essa série veio dublada. Eu não gostei da adaptação da música, não é uma adaptação fiel. Inventaram uma música diferente. Mas assim, é uma série muito boa e muito interessante. Até os efeitos especiais são dosados, sabe? Então, vale a pena ir. E o mangá, só pra fechar sobre o Capitão Tsubasa da minha parte, que não ficar muito extenso, mais do que já tá, inclusive, o Capitão Tsubasa já foi muito cogitado do mangá vir para o Brasil, porém já foi falado sobre uma outra editora já falou que um dos motivos era que nos uniformes tem muitos patrocinadores reais e alguns deles não existem mais e outros até teriam que pagar royalties. Então parece que daria mais trabalho para retirar todas as marcas. O que eu não concordo, né? Porque temos aí algumas séries como Akira, que foi totalmente refeito, assim, remasterizado. Remasterizado não é a fala, porque é papel. Ele foi restaurado pra poder vir. Sailor Moon também. Então, não sei dizer bem se esse o fato. Mas ficamos aí na expectativa de que venha, né? Agora azedou porque o cachorro entrou aqui. Mas eu acredito que ele vai ser publicado sim no Brasil. Eu acho que daqui a algum tempo só não pode ser publicado sem
Tem que inventar algum patrocínio, né? Nem que você coloque ali invente um nome de frente pra Nike ali, pra ver se dá um... Pra não ficar... Imagina só, você pega o mangá todo capado, todo borrado de branco, porque não pode mostrar nada. Fica complicado. Não, mas os caras arrumam. Eu já vi, eu vejo em vários mangás, algumas marcas, eles mudam uma outra letra pra não ser a mesma. Não, tem que fazer assim com o Tsubasa. Eu espero que venha muito pra cá logo. Ah, eu também espero, cara. Já demorou. Tá vindo pra cá Rosa de Versalhes, cara, e não vem Tsubasa. Que absurdo. Bom, quer falar aí você sobre o próximo? Bom, mas eu fiquei até com vergonha agora porque tu fez uma puta pesquisa monstruosa. Na verdade eu não fiz, daí era conhecimento que eu já tinha. Bom, eu vou falar do primeiro sucesso do Mestre Kurumada agora. Ah, você não vai falar dele. Famoso. Tu conhece o nome japonês ou o que veio pra cá? O que veio pra cá eu nem lembro, pra falar a verdade. Eu conheço ele como Ring no Kakeru. Ring no Kakeru. Isso. Ele foi publicado em 77. Ok, cara, o Kurumada tá nessa briga aí, tá faz tempo, hein, meu? A briga de desenhar mal, né? A briga de desenhar o Seiya tá desde 77. Mas assim, foi o primeiro sucesso dele. Isso não quer dizer que não teve outros. Entendeu? Ele foi de 77 pra 81, né? Ele conta a história do Seiya, né? Boxeador Seiya. Você é boxeador? Não, é Ryuji o nome do cara, se não me engano. É Ryuji? Ryuji. Eu acho que Ryuji Takane. Isso, Ryuji Takane. E que ele quer, o sonho do cara é ser o campeão mundial de boxe, como qualquer um, né? Como qualquer um, né? Qualquer cara que faz boxe quer ser o campeão mundial de boxe. Né? E o legal dele é que ele parece um pouco com Cavaleiros, porque assim, os golpes que eu li pouca coisa desse mangá. Porque na época tava só... Chegou uma coisa em inglês. Caraca. Né? Complicado. Faz tempo que eu não procuro nada dele, pra falar a verdade, né? Então o que acontece? Eu mais folheava do que tentava ler, porque pra tentar ler, até hoje meu inglês é travado, né? Só que, por exemplo, assim, ele vai dar um golpe, tipo, parece Cavaleiro, tá ligado? Tipo, tem o nome do golpe, tipo, tem poder especial, tem muita referência com Cavaleiros, né, cara? Até a mitologia grega você vê nele, né? Ele é legal pra você tentar conhecer mais um pouco da obra do currículo do Kurumada, né? E o trajeto do Seiya, né? Porque tá aí até hoje aí, né? Isso que eu ficava doido. Eu vou fazer uma dentro daqui a pouco. Ele teve, acho que no total foram 25 volumes. Tudo isso? Teve 25. Teve uma continuação que eu não vi, essa continuação, eu nem sabia que tinha continuação. E pesquisando, que tem Ring no Kakeru 2, eu não sabia desse Ring no Kakeru 2, pra falar a verdade. Mas eu também não vi muito sobre, não. Pouca coisa. Ele é pouco conhecido no Brasil, né? Ele é mais conhecido pelo pessoal que conhece a Kurumada mesmo. Mas a animação, eu lembro que na época dos Anime Friends da vida tinha os DVD, vendia os DVD da vida lá, mas eu nunca tive coragem de comprar, porque assim, se Cavaleiros era mal animado na época, imagina isso aí. Cara, eu comprei. Você comprou? Comprei, cara. E a animação tá ótima, porque ela é recente, né? Mas aí Ela é de 2007, 2006. É por aí mesmo, acho que é isso aí mesmo. Mas depois eu dei o DVD pra um amigo, pro Danilo, mas aí eu fiz coisa pior, eu baixei a série inteira. E eu tenho ela aqui. Mas sabe o legal disso aí é que você vê que o Kurumada, desde o começo dele, ele usa o mesmo tipo de fórmula pros trabalhos deles, entendeu? Por exemplo, assim, exatamente. Foi isso com o Ring no Kakeru, aí tipo, o BTX também é tudo igual Cavaleiros, tá ligado? Tudo igual, cara. Mas o sistema, assim, tipo de golpe, ele vai dar um golpe, é a mãozona na frente, assim, tá ligado? Aquela perspectiva marota que ele tem lá de mão, assim, do corpo, assim, entendeu? Tudo reto. Os caras voando, assim, é tudo reto, os caras voando, sangue pra tudo quanto é lado. Você lembra do tapão, colocando um parênteses aqui, um tapão que acho que alguém deu na Atena, mano, uma mãozona reta, pá! que deu? Nossa, é muito... O feito é muito mal feito o negócio. Mas o que acontece? Era 77. Então, não da Atena, mas assim, quando ele fez o Ring no Kakeru era 77, né? Então não tinha tantos mangakas na época, assim, né? Então eu acho que o pessoal fazia mesmo era no underground mesmo, né? E hoje em dia o pessoal estuda, né? Tem faculdade, tem cursos, né? É muito mais envolvente. E inclusive o Kurumada, ele já tinha feito outros títulos, e assim, isso eu sei por cima. Um título até de beisebol, parece.
Que beisebol é um esporte muito comum no Japão, né? No Japão, mas é por conta que aí já é questão cultural pós-guerra, né, cara? Negócio doido, né, cara? Eles foram praticamente recolonizados pelos americanos, né? Então pegou-se muita coisa dos americanos, né, cara? Acho que até o boxe, se bobear, vem um pouco embalado também nessa... sem dúvida, cara, sem dúvida. Pois é, cara, Kurumada, hein? Kurumada, desde sempre desenhando as mãozonas na frente ali, né? Eu acho que era mais fácil do que desenhar a mão, porque é só você fazer uma coisa redonda que é a luva do boxe, né? Então fica mais fácil de desenhar. Verdade, cara, o grande Higini Kakeiro. Essa obra eu assisti pouco, eu assisti pouco e eu tenho, mas eu não tive muita coragem de assistir, porque, cara, tem uma máquina lá no anime que eles falam que chama, uma máquina de exercícios, que chama Galactic Exercises. Falei, pô, sério mesmo? Eu comprei pela hype mesmo, tipo, na época, né? Tipo, calma. Mas o nome é bom, pô. Hã? O nome é bom. O nome chama mó atenção, Ringue Caqueiro. Eu falei, caraca! Não, e a música de abertura é muito legal, né? Sabe que eu tenho um arsenal gigantesco de músicas de anime, né? Sei. A música é bem bacana, cara. Servidor disso aí, pra falar a verdade, né? Lembra daquele soco do maluquinho que sai um monte de rosa? Nossa. Mano, é muito bom, cara, é muito bom. E assim, é como você falou, né? Vale a pena conferir, é o primeiro grande sucesso do Kurumada. Aí tem coisas interessantes, mas acho que o que mais se destaca é essa questão das explosões, daquelas coisas super espalhafatosas, né? É bem escandaloso mesmo, bem escandaloso, né? Pois é. Bom, vamos passar para um próximo aí? Bora. Bom, agora eu vou falar sobre um mangá em particular que eu gosto muito, né? Eu já até sei se é bobear, mas vamos lá. Que é o meu mangá favorito. É o Slamdunk. Isso aí é monstro, hein, meu? Cara, Slamdunk, um mangá de basquete. Eu vou tentar ser o mais breve e rápido possível, porque se eu for falar de Slamdunk é muita coisa. O Slamdunk foi criado pelo ilustrador, o mangaka Takehiko Inoue. Teve sua publicação original, rendeu 31 volumes, tá? Que iniciou aí na década de 90, em 1990, e foi até 1996, basicamente. E Slamdunk, cara, teve uma importância no Japão, porque ele ajudou a difundir o basquete no Japão. Pra tu ver o peso do negócio, né, cara? Tem um peso astronômico. E tanto que o Takehiko Inoue, ele recebeu prêmios de incentivo ao esporte. Você vê o tamanho disso tudo, tá? E Slamdunk, ele conta a história do Hanamichi Sakuragi, que é o perfil inicial é clássico, clichê. Um encrenqueiro, briguento. O diferencial do cara é que ele tem 1,88 de altura, né? Com 14 anos. E ele despertou a atenção de uma menina chamada Akagi Haruno. E ela apresentou o basquete pra ele. Só que o Sakuragi, ele se apaixonou por ela. E... A primavera, né, mano? Exatamente. Ele se apaixonou por qualquer uma que esbarrasse com ele, né? Exatamente. E é curioso que ele antes de entrar nessa escola, o Shohoku, no ensino médio, ele tava numa outra escola e ele tinha tomado 50 foras consecutivos. Eu levo os caras comemorando. Os amigos dele... Consecutivos do negócio, né, cara? Os caras comemorando os foras do cara. Aí ele falou, não, nunca vou me apaixonar de novo, eu não vou fazer isso. Aí quando ele conhece a Haruno Akagi, Haruko, falei errado, Haruko Akagi, ele se apaixona de novo. Aí ele tenta impressionar ela e começa a entrar pro time de basquete. Tem os outros membros característicos, e aos poucos ele vai se interessando pelo basquete. Ele vai gostando, vai descobrindo técnicas
por disputar e começa a ter um relacionamento muito intenso com o time. Intenso em todos os sentidos, inclusive de sair na porradaria, né? Porque Slandunk é um quadrinho, é um mangá shonen, que é muito clássico, tem lutas também, só que ele tem uma mistura bem dosada de luta, de briga, né? Esporte e romance. Tem uma pitada de romance, mas ele tem um pouco muito disso. Slandunk, ele foi, acredito que até hoje ele é tido como o 5º maior mangá do Japão, que teve a maior vendagem. Imagina, na década de 90, um quadrinho de basquete disputar no páreo duro com Dragon Ball e com Saint Seiya, Cavaleiro do Zodíaco. Sabe? E sempre se permanecer ali no top, no top 10 de publicações semanais. É um feito incrível. E assim, detalhe para a arte do Takehiko Inoue, que é uma arte absurdamente rica. O mangá já era muito bem desenhado no começo. E não tava no ápice dele ainda, né, cara? Não tava no ápice. No final do mangá, cara, é absurdo. É absurdo a evolução do cara. Você vê. Você dá gosto de ver. Só deixa eu fazer uma pergunta pra ti que eu acho que você deve entender mais. Porque assim, na época o Inoue, quando ele começou o Slandunk, aí depois iniciou o Vagabond, né? Isso. Só que assim, no meio desse trajeto ele também começou com o Real também? Não. Ou o Real foi depois do Slandunk? Foi depois do Slandunk. Então ele começou a manter o Vagabond e o Real. Então. Isso, exatamente. O Real eu vou falar na sequência um pouco sobre o Real. E o mangá. O Slandunk é interessante porque ele usou muita. O Takehiko Inoue usou muitas referências da NBA. Sim, cara, até pra ilustrações mesmo, né, cara? Ele pegou e reproduziu muitas. Reproduzia, eu vi uma vez Não foi um documentário, eu acho que foi uma matéria dele usando com referência as fotos do Michael Jordan, cara. Sim, exatamente. E é curioso que o Michael Jordan, ele serviu de base para criar o personagem Rukawa. Sabia disso? Pra fazer o Rukawa? O Rukawa é o Michael Michael Jordan. Foi no Michael Jordan? Sim. Pô, então o Sakuragi foi inspirado no Shaquille O'Neal? Não, ele foi inspirado Qual é o nome do cara que pintou o cabelo na época, pô? No Rodman. No Rodman? O Rodman tem o Dennis Rodman. Depois, ele foi um dos maiores reboteiros da NBA. A especialidade dele era rebotes, igual o Sakuragi. E ele teve uma fase que ele raspou a cabeça de vermelho. Ele deixou o cabelo curtinho e vermelho. É que o Rodman, ele é um cara muito excêntrico até hoje, né? Ele pinta o cabelo de diversas cores. E ele é um cara bem briguento também. Então, até a personalidade dele, o Sakuragi foi inspirado pra fazer o Sakuragi. Basicamente, a maioria dos personagens foram inspirados em personagens reais. O Akagi que eu não lembro o nome. Mas ele foi inspirado em um reboteiro também. Onde tem muitas referências é no filme do Space Jam. Lá tem muitas referências, cara. De muitos jogadores reais que eles atuaram. O Shinishimaki, que é o capitão do Kainan. Ele foi inspirado no Magic Johnson. Não, ele foi no Magic Johnson, né, cara? Foi. Até os times, que são times fictícios, né, do Slandunk, foram inspirados em times reais. O Shohoku é o Chicago Bulls. O Kainan é o Lakers. Lakers, moleque. É o Lakers, cara. Então, cara, Slandunk é uma obra respeitadíssima. Ela é. Inclusive eu tenho que continuar colecionando ela. Você lembra quantas edições duraram aquela... Foi a final da regional? O último campeonato deles é o regional, não é? Não, é o nacional. Não, é o nacional, né, cara? Foram quantas edições que duraram aquele ali? Foram umas 8 edições aquele ali? 8, 6? Cara, foi mais ou menos isso aí, Daniel. Consegue imaginar, cara? São tipo umas 6 edições de um jogo só. Cara, é fora de série, porque a narrativa é tão boa,
que, meu, é fora de série. Porque assim, o time, o Shohoku, ele tava enfrentando o campeão nacional. O time que sempre foi campeão. E o jogo passou por tanta reviravolta. E assim, a série terminou, eles não foram campeões da série, do jogo. Não, mas a cereja do bolo pra mim é ele passando a bola pro Rukawa. Cara. Que, nossa senhora, ele estava se mordendo por dentro de fazer aquilo ali, cara. E o Rukawa passando a bola pra ele também. Isso, todo mundo cara de choque, né? Todo mundo chocado. Exatamente, cara. Isso foi um elemento de surpresa. Você leu até o final, Slandank? Eu li. Cara, tem um tempo que eu li, mas eu li. É muito envolvente, né? Vale muito a pena. E essa surpresa, né? Mas eles não ganham, né, cara? Mas mesmo assim, eles não eram um colégio forte, né? Não. Eles não ganham o campeonato. Muita gente cobra até hoje uma continuação de Slandank. Mas eu acho que não tem que ter. Porque você sabe que se eles se esforçarem mais, eles ganham, entendeu? É. Mas o time desfez ali, não desfez ali depois? É que, na verdade, foi montada uma nova formação, porque o Akagi e o Koguri, eles se aposentam. Era o último ano deles. É o último ano, então eles se aposentam e passam a estudar pro vestibular, pra faculdade. Só que o Mitsui também no terceiro ano, mas ele não se aposenta ainda no clube, porque existe o segundo campeonato mais importante, que é o Winter Cup, né, que é o campeonato de inverno. Que é um campeonato nacional também, só que no inverno. E aí já é testada a nova formação. Na nova formação, o Shohoku, o capitão é o Ryota Miyagi. E o Miyagi é o capitão, né? Vira capitão, porque ele já vira jogador. Ele já é o membro mais experiente que vai pro terceiro ano, no ano seguinte. Então já começa. É legal que no time do Ryonan sai também o pessoal do terceiro ano e o capitão fica sendo Sendo. Sendo também é um jogador excepcional, cara. Um personagem muito bem construído, sabe? Os personagens de Slandank são carismáticos, são muito bacanas. E aqui no Brasil foi publicado o mangá com os 31 volumes iniciais, um papel ruim, um papel jornal. E agora está sendo publicado novamente num formato similar ao Kanzenban. E o Kanzenban é a versão definitiva que sai no Japão. E eles compilaram várias edições e o total ficou entre 24 volumes nessa nova publicação. Atualmente está no volume 13, tá para ser o 14, e vamos que vamos aí. O Slandank teve um anime com 202 episódios, não minto, 101 episódios e no total quatro ovas, né? 4 especiais para TV. E é interessante que o anime do Slandank ele não vai até o campeonato nacional, ele termina pouco antes do campeonato nacional acontecer. É um mangá excepcional. Importantíssimo até hoje. E, cara, muito bom. Eu vou aproveitar o gancho rapidinho falar brevemente sobre mais um outro, o mangá Real do Takayuki Inoue. Isso que eu tinha até te sugerir. Ah, não, tranquilo. Bom, o Real ele também é Takayuki Inoue. Ele é um mangá de esporte, um mangá de basquete em cadeira de rodas. Cara, eu li alguns volumes de Real e é muito dramático. Mas assim, é um mangá envolvente, tem uma narrativa extraordinária. Ele fala sobre... Basicamente, eu não lembro de muitos detalhes do Real, mas ele fala sobre um jogador... Basicamente fala sobre 3 personagens. Um é o Togawa Kyoharu, que é ele era um velocista, depois ele acaba, por uma doença degenerativa, ele vai perdendo os movimentos do pé, de uma das pernas, e ele se vê tendo que aposentar a carreira cedo. E isso passa a ser muito dramático e mostra a transição dele pro basquete em cadeira de rodas.
E fala também sobre um outro personagem, que é o Takahashi Hisanobu, que é um cara popular, e acontece um acidente com ele perde, ele fica paraplégico. E fala sobre um outro... Também sobre um outro personagem, que agora esqueci, eu não consigo encontrar o nome dele. É o Nomiya. Que o Nomiya é um cara que ele tem todos os movimentos do corpo, mas ele é um cara que tem ele é briguento e e joga basquete. E ele passa por algum... Ele participa de um acidente que deixa uma menina em um estado quase vegetativo. E ele se sente culpado por isso. Ele é um cara que tem muitos complexos. Ele sofre muito. E até onde eu acompanho o Real, porque eu decidi não acompanhar mais, porque é um mangá muito bom e eu quero ter esse material impresso futuramente. Então, provavelmente vai sair daqui a um tempo. Vai sim. E mostra sobre o relacionamento, como esses três se encontram, eles vão levando a vida. Como eles passam pelas adversidades. Pra você ter uma ideia, uma coisa rápida, Daniel. O Nomiya Tomomi, que é o cara que tem os movimentos, tudo, ele disputa com o Togawa Kyoharu, que é o cara que era velocista, uma disputa de jogo de basquete. Só que ele não enxerga a limitação no cara com a cadeira. Tanto que ele fala assim, você tá em vantagem porque você tá usando essa cadeira muito legal. Que a cadeira pro jogo de basquete, ela tem algumas modificações, né? Adaptada. Então, assim, ele não enxergou o cara como um deficiente. Ele falou assim, ele ainda falou, você tá em vantagem. Então, ele sentou na cadeira de rodas do cara e o Kyoharu usou uma cadeira de rodas comum pra jogar com ele. Cara, isso daí... Que louco, velho. Me encantou muito, cara. Me encantou muito. É um mangá que atualmente ele tá em 14 volumes. Vale a pena conferir. Não sei quando ele será lançado no Brasil, mas eu acredito que ele vai ser. Vale muito a pena conferir, cara. É sensacional. E só aproveitando a ponta de mais um mangá de basquete do Takeuchi Inoue, que é o Buzzer Beater. Mas tem 3 mangás de basquete? Tem, cara. Qual o nome desse aí? Buzzer Beater. Buzzer Beater. Inclusive o Buzzer Beater é assim como o Slam Dunk, é uma jogada de basquete. Eu não conheço. Eu vi aqui. É por isso que eu achei estranho o nome, né? Eu sei eu sei a jogada. Eu não sabia dessa aí, cara. Pois é. É um mangá. Tô vendo, o traço aqui é ignorante também, cara. Mas esse Buzzer Beater é um mangá curtinho, cara. Ele teve 4 volumes e foi feito em parceria acho que com alguma empresa, não me recordo, e que era pra promover algum evento. E é um basquete. Nesse quadrinho tem os humanos, eles convivem com alienígenas. Também o cara tem uns chifrinhos aqui de vez em quando. Exatamente. É um mangá. Tem uma animação também, tá? Ela teve 13 episódios. Cara, ela mistura de nada com nada. É uma coisa muito louca. Mas lembra muito Space Jam. Porque o time formado. Teve um time que tem que derrotar os outros times por conta de algum evento. Vale a pena conferir também. É divertido. A qualidade dos quadrinhos são muito bons. A animação também é legal. Mas o mangá, a qualidade do mangá é bem legal, cara. Bem legal também. E é isso, né? Quer falar você agora sobre algum tema que eu já falei demais, cara. Mano, pra verdade eu pedi até ajuda pra você, porque eu comecei a acompanhar. Esse aqui tem pouco tempo. De maneira muito vergonhosa, falar pra você que eu comecei a acompanhar há pouco tempo o Hajime no Ippo. Cara. Hajime no Cara, Ippo. E esse aí, pelo amor de Deus, eu não ia acompanhar porque assim, ele é longo. Porque, por exemplo, assim, ele tá com quantos episódios? Ele tá com... ele tá em andamento ainda, Cleiton. Ó, ele tá desde 89. Esses pessoal parece que não trabalha com mais nada na vida, né? O pessoal pega o projeto e vai, não, vou me aposentar com essa merda aqui. Cleiton, ele tem... Caramba, são 12 mil
Quantos capítulos essa porra tem, velho? 12 mil? Não, 12 mil não. Caralho, Cleiton, ele tem 1.243 capítulos. Eu tive que colar aqui, cara. 1.243 capítulos. Ô, Cleiton, pelo amor de Deus. É bom, ele é bom. Só que assim, eu tô no início dele ainda. Eu não cheguei no 50. Entendeu? Mas tá vendo o anime, né? Eu tô vendo o anime. Ô, Cleiton, mas. Cara, mas o cara tá 1.243 capítulos, cara. Eu ainda achando mal, ainda reclamando de Naruto, ainda que tá assistindo muito. Então, conta a história do Ippo, né? Que é um moleque de 3 anos que trabalha que não condenado com a mãe dele, né? Uhum. E um dia, quando ele tá saindo da escola, ele toma um couro da molecada. E no meio desse couro, ele tem um boxeador que presencia a porrada ali, né? E vai ajudar ele. E ele começa a treinar. Só que o legal, cara, porque assim, eu lembro que eu comecei. O que me chamou legal na atenção no Hajime no Ippo foi eu comecei a assistir esse anime por causa de um treino dele que eu vi, cara. Que assim, ele deu um soco na árvore. Aí conforme iam caindo as folhas, ia dando jab pra catar as folhas. Você lembra? Você chegou a pegar essa parte já? Sim, eu vi o anime inteiro, cara. O que saiu. Aqui, o legal, mano, é o crescimento do Ippo, cara. Ele consegue trabalhar de uma maneira. Porque tem umas lutas, cara, que ele fala pra você. Me lembra um pouco aquela. A disputa com o Luiz Landank do. Que a gente acabou de falar do Campeonato Nacional, cara. Tem uma luta que eu acho que demora. São quantos capítulos? Eu acho que ela demora. Eu acho que são 30, cara. Eu tava vendo outro dia, cara. Uma curiosidade do Hajime no Ippo, acho que foram 30 capítulos, cara. É capítulo pra cacete que dura a luta. É muito, cara. É muito extenso, cara. E é animal. Assim, pra quem gosta de boxe, não tem tanto anime de boxe, tem alguns, né? Sim. Tirando do Kurumada, o Ippo, provavelmente o Hajime no Ippo é o mais famoso, né? Sim. É o mais aclamado do pessoal. O Hajime no Ippo. Pode falar. Não, eu ia complementar só. O Hajime no Ippo ainda não saiu no Brasil ainda. Não sei por que não saiu no Brasil ainda. Não sei. Deve ter alguma briga em trazer editoras pra poder trazer ele pro Brasil. Porque com certeza isso aí vende. Vende, cara. E. Eu acho que deve ser porque é um mangá longo, viu? Eu acho que é mais por isso, viu, Daniel? E ele é muito. Ele é bem bacana, cara. Falando um pouco até da animação. Ele é muito bem feita a animação. Foram geradas 3 séries do Hajime no Ippo. A primeira, que se não me engano teve 75 episódios, que termina... 76 aqui. 76, né? Você ainda não terminou de ver, né? Eu tô no episódio 50. Então ele termina de um jeito bem legal. Eu não vou falar como. E existe também um filme do Hajime no Ippo. Depois um OVA, né, um especial de TV. E foi feita uma outra série chamada, que é a continuação direta. É o Hajime no Ippo New Challenge. E depois foi feito o Hajime no Ippo Rising, que é a continuação do New Challenge. Que, na verdade, tá demorando pra sair mais séries do Hajime no Ippo, porque eles têm muitos capítulos do mangá pra fazer, né? Tem conteúdo é coisa que não falta, né, cara? Capítulo que não falta. É divertido o mangá, o anime. Tem muita comédia, tem romance. Outro título muito bom, muito envolvente, bem nivelado, ação, romance e comédia. E o personagem, ele é muito carismático, você não tem como não gostar dele, porque ele é totalmente contraditório. Ele é um boxeador e ele não é um cara agressivo, ele é um cara bem pacifista, bem tranquilo. Sabe, ele é bem de boa, né? De geralmente boa. Você tá acostumado a ver uns caras mais carrancudos igual geralmente é sempre um delinquente juvenil que eles colocam, não? Ele é um cara mais tranquilo, é de boa ele, né? Exatamente, né? Então, geralmente é um cara mais de boa. E Hajime no Ippo te prende. Todo mundo que eu já falei gosta. Na minha opinião, se eu fosse considerar hoje o melhor anime de esporte, eu coloco o Hajime no Ippo, porque ele é muito divertido. E te ensina muito sobre boxe. Eu acho que. Te prende, cara. Isso aqui, ó. Nossa. Ele não é absurdo, né? Não é um negócio que você vê os caras. Tipo assim, o mais absurdo que eu vi do Hajime no Ippo é aquele boxeador que tinha um braço maior que o outro que dá uma puta vantagem pra ele. Uhum. Sim. Entendeu? Eu lembro qual que é ele. É o Mashiba. Mashiba. Se não me engano. Que o Ippo chamava de Mashiba-san. Mas é muito da hora, cara. Assim, eu tô gostando. Eu me arrependi de não ter assistido ele há muito tempo antes. Porque ele é um anime antigo, né, cara? Ele é um mangá e anime. Até que é relativamente antigo, né? Sim, o começo, como eu assisti faz tempo,
Eu não lembrava que era tão antigo assim, mas ele é antigo, cara. Então, mas é uma boa pedida, cara. Vale muito a pena assistir Hajime no Ippo. Vale demais, cara. Então, eu trouxe um título aqui, esse realmente eu não conheço, tá? Mas de boxe também. Que é acho que o mais antigo de todos. Acho não, é o mais antigo. E eu conheço muito pouco sobre ele, mas ele é bem famoso. Que é o Ashita no Joe. Esse não. Olha só, não lembro. Cara, Ashita no Joe. Ele fala sobre um delinquente. Ele é o clássico. Ai, caramba, eu lembrei. Eu digitei aqui e lembrei. Eu nunca assisti, mas eu já vi muita foto desse anime aqui, cara. Desse mangá, pra falar a verdade, né? Pois é. Quem foi que desenhou ele, cara? Só pra saber, só pra ver se eu tô batendo traço. Foi um cara chamado Asao Takamori. Não, então beleza, eu tava confundindo o traço com outra pessoa. Já confundido. É porque esse é um traço bem característico daquela época, né? E lembra um pouco também, em alguns aspectos, o traço do Masami Kurumada. Lembra? É verdade, é um pouco Kurumada. Na verdade, tava me lembrando um pouco mais, era o Gen. Sim, o Gen, Pés Descalços. Você vê como é coisa de época, cara. Na época, porque eles usavam até o mesmo estilo pra fazer nanquim, pra passar o nanquim, contorno. Que época que ele... Deixa eu ver o ano dele aqui. Você lembra do ano dele? Sim, ele de 68. Meu Deus do céu. Ele foi foi na época do Gen, bate a época. Kurumada também já tava trabalhando nessa época. Já começou bem, acho que mais ou menos nessa época também. O Ashita no Joe começou a ser publicado em 68 e foi publicado até 73, rendendo 20 volumes. Basicamente a história do Ashita no Joe é baseado o personagem é o Joe Yabuki, que ele é um adolescente problemático, delinquente, ele foge do orfanato. Então assim, ele perambulando pelas favelas de Tóquio, conhece um ex-treinador de boxe, que é o Danpei. É um senhor já. Assim, ele se envolve em muitas brigas, ele é um personagem. O Joe é um personagem violento, mas é um personagem com grande talento. E ao redor, durante a série vai sendo desenvolvido isso, meio a muitas polêmicas que acontecem com ele, né? Que ele é um personagem agressivo, mas de um grande coração. Acho que Ashita no Joe teve uma série animada e essa série animada, ela não lembro quantos episódios, ela teve 79 episódios, a primeira série. Então teve um filme também e teve uma série intitulada de Ashita no Joe 2, que teve mais 47 episódios. Teve também até um filme live action do Ashita no Joe, esse eu não assisti. Mas teve até uma animação do Ashita no Joe 2, mas saiu em formato de filme. E filme de animação, né? Mas saiu assim. E o Ashita no Joe em live action também saiu em 2011. Uma série bem conhecida. Achei curioso que eu vi um pouco do começo da animação, do anime. É uma animação antiga, né, cara? É uma animação... A série começou a ser publicada na década de 70, em 1970. E a música de abertura era aquelas músicas naquele estilo Enka, que é uma música tradicional japonesa. Olha só, depois eu vou conferir a música, hein, cara. Vou deixar lá na descrição da postagem o link pra conferir. Especificamente essa, porque é interessantíssima. Né? Você vê que desde quando as animações estão sendo feitas, a evolução das aberturas daquela época pra anime, agora. Né, cara? Exato. Eu vou falar que eu fiquei bem curioso de ler, cara, porque assim, acho que quando eu vi ele, eu tava no ensino médio, cara. Quando eu vi alguma coisa disso aqui, eu devo ter visto alguma coisa numa revista. Provavelmente algum herói da vida, coisa do tipo. Mas o traço me chamou muita atenção. Pois é, cara. Eu não lembrava, olha só, cara. Ele é bem desenhado, sabe? Ele é bem desenhado. É, bem desenhado pra caramba. E prende também, é uma série bem dramática. É mais pro drama, né, cara? Provavelmente, né? Mesmo drama, exatamente. Bom, agora passo o bastão pra você. Eu já falei demais de novo. Eu vou falar do Prince of Tennis. Prince of Tennis, cara, eu não tinha lembrado do Prince of Tennis.
Eu assisti o Prince of Tennis também. Faz tempo que eu não acompanho nada do Prince of Tennis, viu, cara? Eu assisti ele faz bastante tempo. E ele é legal porque, assim, é difícil você aprender no esporte que não é tipo, tão conhecido nacional. Porque assim, o tênis é conhecido nacional, mas é mais elitizado, né, cara? Não é uma coisa que vou parar pra assistir tênis. São poucas pessoas que eu conheço pra assistir tênis, mas o Prince of Tennis, ele é muito bem... Eu só assisti a animação, né? O anime. Ele é muito bem desenhado. Essa que é a nhaca, né? Ele é muito bem feito, cara. E ele também não é uma coisa que foge muito fora do normal. Ele conta a história do moleque. Qual é o nome do moleque, velho? Enchizen. Enchizen. Né? Que ele vem do... Enchizen, né? Enchizen. Enchizen uma coisa... Eu acho que é Enchizen, viu? Ele volta dos Estados Unidos, ele mora um tempo nos Estados Unidos, vem pro Japão, pra Tóquio, né? Ele vai estudar num colégio que o colégio já tem tradição em tênis, né? Exato. E acontece, quando ele chega no colégio, ele já chega dando um couro em todo mundo. Uhum. E aí ele vai treinando, vai se evoluindo cada vez mais para poder participar do campeonato nacional, né? Só que ele, infelizmente, no Brasil ainda não foi publicado. Eu acho que provavelmente não vai ser. Acho que não vai ter um retorno tão forte ele, né, cara? Eu também acho, cara. Sinceramente, eu também acho que ele não vai ter esse retorno. É como você falou, cara. Você falou de uma forma bastante clara. É um esporte caro, é um esporte elitizado. Não é... Assim, hoje em dia as pessoas praticam até com mais facilidade, mas... Em geral, ele é um esporte caro, então não é tão popular assim, aqui no Brasil, pelo menos. Então, é um anime interessante, ele passou aqui no Brasil, inclusive, não foi? Passou numa época, foi na Bandeirantes? Passou? Não, acho que passou no canal fechado. Cara, certeza? Não foi na Bandeirantes. Foi, é verdade. Não, passou no canal fechado. Só que ele é um anime legal, porque assim, ele também foge um pouco da reta, porque assim, ele lembra... Não na questão do Sakuragi, porque o Sakuragi ele se acha demais, mas o personagem em si, ele é muito arrogante, entendeu? Porque ele já vem ele é filho de um tenista, né, cara? Tanto é que ele se espera muito no pai pra jogar, né? É uma boa pedida, cara, pra quem tá acompanhando e quer conhecer tênis, é legal, cara. A vantagem de você conseguir acompanhar anime de esporte é você conhecer o esporte assim por tabela. Exatamente, né? Cara, isso daí fecha com chave de ouro. Por tabela não, né? Você vai ser obrigado a conhecer esporte. Porque assim, eu lembro que eu conheci basquete, cara, pelo Slam Dunk. Eu também. Né? As regras. Eu também. O esporte em si. Porque assim, eu assistia basquete e não entendia como é que funcionava, né? Mas você aprende lendo, cara. Isso que é animal, né, cara? E na própria animação, eles ensinam, eles vão... é muito interessante que às vezes aparece alguém na plateia falando sobre algum lance. Aí comentam com alguém, aí já vai comentando e explicando. A narrativa é bem dinâmica, né, cara? Bem legal. Quer fazer alguma menção honrosa de outro anime aí, cara? Bom, o Prince of Tennis, ele teve uma outra série também, que é o Prince of Tennis 2. Que mostra o Echizen maior, que ele é um pirralhinho, mas mostra ele já maior como se... Eu não acompanhei, mas é como se ele já estivesse no terceiro ano do colegial e sei lá, supostamente é o capitão, não sei. Mas ele já tá mais velho e foi uma série bastante popular, né? Eu não sei o quão esse esporte é popular no Japão, mas existem publicações diversas sobre tênis. O Japão, eles consomem bastante esportes distintos, né? Diferente do nosso aqui, né? Sim, consomem. Ele consome. Aquele velho papo, eles foram... Americanizados, né, cara? Americanizados, não teve jeito, né? Então entrou na cultura deles. Até como muitas palavras em inglês, né? Foi adaptado. E que a gente tem também, inclusive. Você tem mais algum anime pra apresentar? Vamos lá. Bom, de animes, cara, sempre tem bastante É que tem uma cacetada, né, cara? Uma cacetada. Então, assim... Senão a gente se estica demais. Eu queria só fazer algumas menções honrosas depois aí. Ah, sim. Eu acho que, na verdade, agora eu quero falar só sobre mais um anime. Um anime que eu assisti, que é de um outro gênero, pra depois a gente fazer também menções honrosas, tá? Falar por cima. Que é o Major. Major, legal, cara. Cara, Major... Ele é um mangá de beisebol. Que é o nome da maior liga de beisebol, o Major, né?
E no Japão, como a gente já comentou, o beisebol ele é muito popular. Mas assim, ele é o esporte mais popular do Japão, é o beisebol. E dá pra se imaginar que existem inúmeros títulos de mangás de beisebol. Só que dentre eles, eu já tive acesso a alguns. Major, ele é o mais popular. Talvez um outro mangá que é tão popular é talvez o Rookies. Mas o Rookies não virou que é um mangá de delinquentes. Mas ele não virou animação, só teve o mangá e uma série em live action. Mas assim, focando no Major, foi criado pelo Takuya Mitsuda. Teve 78 volumes a publicação, olha só. Caramba, teve bastante volume ainda. Cara, nossa, 78 volumes. E foi publicado desde 94 a 2010. E fala sobre o Goro Shigeno. E esse mangá é bem dramático, cara. É bem dramático. E sempre tem drama. Primeiro dos pais do menino, sabe? Uma lesão que ele sofre e como ele se adapta a isso. Mas mostra a vida inteira do Goro Shigeno. Até que ele consegue chegar na Major League. É muito divertido. Os personagens são carismáticos. A versão em anime gerou 6 temporadas. Olha só, de 26 episódios cada. Caramba! 25 ou 26, se não me recordo. Mas 6 temporadas. E é muito divertido. É muito bacana. Dinâmico. Eu aprendi a gostar de beisebol. Cachorro tá doido aqui. O cachorro tá doido. Deixa ele se acalmar aí. Não, pode falar. Eu aprendi um pouco mais sobre regras de beisebol assistindo Major. Aqui não saiu mangá e também eu acho que dificilmente vai sair, até porque não é um gênero popular no Brasil. Mas assim, é uma excelente pedida. Referência em mangás de beisebol, em animação de beisebol é o Major. É completo, tem um final interessante e muito bom. Ele é legal, cara. Esse aí tá na lista pra eu acompanhar também, cara. Acompanha. Que tem muita coisa pra acompanhar. Bom, vamos partir para as menções honrosas aqui? Vamos. Eu vou partir. Assim, eu particularmente eu não gosto, cara. Eu tentei assistir, mas você tem o mangá do Kuroko no Basket, não tem? Tenho, cara, tenho. Ele é uma menção honrosa, ele faz o seu devido sucesso, né, cara? Não tem como falar. Cara, o próprio Super 11, né, aqui no Brasil. Uhum. Também, não né, no meu feitio de assistir, mas a molecada. Eu enxergo como super campeões da molecada agora. Não tem jeito. Tem um chamado iShield. Futebol americano. 21. Ou Nijuichi, com 21 em japonês. Isso, que é de futebol americano. Esse também vale muito a pena, cara, acompanhar. Muito boa a animação, cara. Muito dinâmico, muito divertido. Agora, pra mim é a menção honrosa suprema, que não se encaixa como anime, mas pra mim eu acho que conta, hein, cara. Uau. Porque ali tem um pezinho ali no esporte ali, que é o Super Patos. Pô, Super Patos, na década de 90, aquelas camisas do Super Patos era relíquia, cara. Era ótimo. Cara, os caras combatiam o crime jogando futebol. Hockey. Puta que pariu, cara. Era muito louco, né? Muito bom. E o pessoal achava que aquela máscara de pato era máscara, mas na verdade não, era a cara dos malucos de verdade. Era a cara dos malucos. Olha só que. E é uma animação americana, né? Muito show de bola. Essa lenda que foi os pessoais que animaram Tartarugas Ninja, né? Não sei se é verdade. Deve ser, provavelmente, desse estúdio. Olha, e Super Patos aí, de repente, é uma animaçãozinha americana que merecia um remake, hein? Vamos ver se a Disney tomando gás de novo aí fazendo esse serviço de streaming, eles pelo menos não passam de novo uma renderizado, né? Vamos ver, né? Bom, eu quero colocar também algumas menções honrosas, tá? Bem rapidinho. Tem o Air Gear também, que acho que... Eu ia te perguntar, cara. Se podia ser verdade, é verdade. Oi? Eu ia te perguntar se o Air Gear ele se encaixava. Sim, ele é esporte. Ele é patins, né? É interessantíssimo. Patins motorizados, equipados.
E é engraçado que ele trabalha muito a mecânica dos patins, ferramentas para melhorar o desempenho. É interessante. O roteiro não é um dos melhores. Foi o Great que desenhou? Foi o Great, a arte e roteiro. O Great, bom. Ele tem uma característica de fazer roteiros bem confusos, né? Eu consegui entender, eu captei a ideia dele, mas algumas coisas eu tive que ler mais de uma vez por causa da confusão. Então, assim, mas a Gear é muito divertida, a arte é belíssima, sabe? Se você conseguir entrar na vibe do O Great, na vibe do roteiro dele, você acha o mangá muito bom. Foi lançado aqui no Brasil o mangá, né? Então vale a pena também. Eu tive esse mangá, eu li inteiro, 37 volumes, bem interessante, bem divertido também. A arte belíssima. E tem um outro também, um anime chamado Ace of Diamond. Que é um mangá... o Ace, cara. Ace of Diamond, que é um mangá de beisebol. Um mangá e animação de beisebol. Tá sendo publicado ainda. Minto. A animação tá sendo feita ainda. E mostra um. É interessante que até o título já fala muito, que é o As de Diamante. Que é um personagem que é como se fosse uma pedra bruta, que é lapidado. E o diferente do Major, esse daqui ele mostra muito mais as dificuldades do jogador. E o crescimento dele de forma não tão rápida, mas o crescimento de uma forma dia após dia. É um título muito legal, Daniel, muito legal. Isso aí também tem que botar na lista também, isso aí. E vou fazer mais 3 menções honrosas, pra não tomar muito tempo. Um é o Iwamushi Pedal, que é um de ciclismo, cara. Faz sucesso esse, viu? Cara... É que esse eu não acompanhei ainda, mas eu sei que ele faz um sucesso estrondoso, cara. Nossa, é muito bom. Esse anime é muito bom. Se não me engano, tá na 3ª temporada. E é naquele mesmo esquema. Às vezes, no caso, o personagem principal é um moleque meio na dele. E ele descobre o potencial que ele tem na bicicleta. Ele começa a pegar gosto, porque ele já pedalava. E ele começa a aprender a pedalar mesmo em competições. É excelente, muito dinâmico o anime. Personagens carismáticos, expressivos, vale muito a pena conferir. E agora temos também o Haikyuu, que é um anime de vôlei. Ah, é verdade. Também é bem interessante. Fala sobre vôlei, é um anime rápido, sabe? Te prende também. Eu não acho tão envolvente quanto o Iwamushi Pedal, mas também é um anime muito bom. Tem algumas animações boas, pega alguns ângulos legais. Eu vi as animações, cara. É muito bem feito, cara. Os jogos são muito bem feitos. E agora eu vou fazer uma dobradinha, porque esse aqui é de corrida. Um mangá chamado Capeta. Capeta? Eu não conheço esse, cara. Cara, esse é com C ou com K esse aí? Capeta com C mesmo, de tinhoso. Eu não posso procurar as guias na internet, cara. Coloca Capeta mangá de esporte. De corrida, mangá. Cara? Corrida, eu pensei que era corrida tipo Usain Bolt, não de corrida de Fórmula 1. Não, Fórmula 1. Que merda de nome é esse? É bem desenhado, hein, cara. Cara, e isso é muito... Capeta é o nome do personagem principal. No Brasil não vai ser apropriado nunca. Vai vir com o nome de Senna pro Brasil. Seninha. Cara, parece ser bem feito esse filme. É muito bom. Eu vi muito do anime. Cara, esse anime é lindo, lindo. O menino mora com o pai dele, sabe? O pai dele, e descobre a paixão pelo automobilismo. Ele começa a dirigir no kart. Mas será que o cara gosta de Ferrari? Porque tudo é vermelho? Acho que tem alguma inspiraçãozinha aí, né? Alguma referência. E o pai dele ajuda a montar carro praticamente de sucata. E ele ganha do moleque que é da elite. Sabe? Então, assim, por quê? Porque da pura habilidade que o menino tem. Ele vai crescendo, a série vai desenvolvendo, até que ele entra até onde eu fiquei sabendo, eu acho que ele entra na Fórmula 3. Que mostra o personagem crescendo, é muito divertido. A Fórmula 3 já é uma fórmula avançada, já tá bem já no meio como atleta, né, cara? Já,
E por último, acho que o anime mais famoso de corrida, que é o Initial D, né? Eu não posso deixar Isso aí. de falar sobre o Initial D, que é fantástico, cara. Cara, eu acho quando é antigo, ele tem algumas 6 temporadas. Cada temporada basicamente é feita por um estúdio diferente. Mas fala sobre um rapaz lá que sempre correu, porque o pai dele foi um grande corredor. E depois o pai dele tinha um restaurante de entregas de comida. E ele sempre dirigiu nas montanhas do Japão, não lembro de qual província, dirigiu rápido para entregar a tempo a comida. E ele sempre andava com um copo de água e não poderia derramar. E ele tinha que ir rápido. E sem perceber, ele começou a ficar muito bom. E nisso ele chamou a atenção de pessoas que faziam competições undergrounds. Aí ele começou a entrar nesse meio e foi se envolvendo cada vez mais. É muito bom, muito bom. Também tem é um anime mais sério, pode ser considerado mais adulto. Fala sobre romance também, mas assim, tem uma dose muito, muito bem elaborada. Vale muito a pena. Foi uma menção honrosa mais completa essa, né? Porque Initial D essa daí merecia. Foi que eu não lembrei desse aí, pra falar a verdade. Eu lembrei, cara. Eu vi bastante de Initial D. Não concluí a série, mas vi bastante. Muito bom, muito bem. Acho que é isso, né? Acabamos falando bastante coisa, né? Deu pra falar basicamente da lista inteira, né? Colocando as menções honrosas. Que a gente. É bastante coisa, cara. Assim, ainda mas tem muito mais, né, cara? Tem muito, cara. Se você for pegar na lista aqui, quando eu tava vendo aqueles dos animes, cara, e mangá, é muita coisa. Sim. Tem outra coisa que não falta, né, pra isso aqui. Uhum. Mas eu acho que o mais legal, o maior mérito desse tipo de conteúdo aqui de mangá pra anime, é que eles conseguem pegar uma coisa, assim, num esporte que às vezes é uma coisa que dura 5 minutos, entendeu? 5, 3 minutos, os caras transformam num poema quase homérico, entendeu? Os caras conseguem te passar, talvez, a emoção que um atleta de verdade poderia estar sentindo naquele instante, entendeu? Exato. É muito bem retratado, pra falar a verdade. A pressão que a pessoa sente, entendeu? Sim. A emoção. Porque você acompanha, né, tipo, a pessoa geralmente assim, né? Você acompanha ela desde o básico, né? Ela tentando crescer e alcançando o objetivo dela. É muito bem retratado isso, cara. Exatamente, cara. Eu não poderia falar melhor do que o que você disse. Mostra muito a emoção do personagem, o drama. Você se importa com o personagem, cara. Você quer ver verdade, cara. Ele vencer, e isso traz uma identidade. É satisfação, pra falar a verdade. Exato. Também. É satisfação pela realização. Você quer ver aquilo concluir, quer ver aquele personagem chegando a concluir aquele objetivo dele. Te dá muita energia pra você fica empolgado. Você já sabe, né, já me conhece, que o meu estilo de anime favorito são animes de esporte, que são muito envolventes, cara, muito envolventes. Demais. Eu gosto muito. Eu tenho até uma pasta aqui no meu computador que chama Animes de Esporte. E até tinha mais coisas, mas eu apaguei algumas coisas porque eu já tinha visto e porque tava lotando o HD, né? Então algumas coisas ainda ficou aqui, mas coisas que assim eu não posso excluir, tipo Slandunk, né? Mas é bem por aí mesmo, né? Acho que existem muitos outros títulos, mas citamos os mais conhecidos aí, os que mais estão em evidência. E é isso, algum comentário para concluir, Daniel? Não, em relação ao conteúdo que a gente veio trazer hoje, é isso mesmo, cara. Bom, então acho que por hoje nós podemos concluir, né? É importante ressaltar também que nós temos a página do Facebook, Tribunal Nerd, o Instagram também, @Tribunal Nerd, né? Yep. Temos também a página no YouTube, o canal no YouTube, Tribunal Nerd, pode nos localizar lá. Posteriormente, os conteúdos também serão divulgados lá, conteúdos do podcast. O podcast vai estar upando, né? O podcast. E a gente também tá no. É que assim, eu disponibilizo o link pelo blog, né? Mas está no SoundCloud também, né? Pra poder achar
o podcast. O podcast ele vai estar no SoundCloud e no YouTube. Mais pra frente a gente vai ver se consegue upar ele em outras plataformas aí. Isso. E confiram lá o nosso canal do YouTube. Lá tem alguns. Tem algumas gameplays, inclusive do Castlevania, melhor de todos, né, o Symphony of the Night. Acompanhe lá pra você ver o nosso amigo Daniel tomando uma surra do Drácula. Outro dia eu esqueci os comandos muito básicos. Mês que vem eu vou trazer do Resident, vamos ver, né, como é que vai ser. Muito bom, muito bom. Mas falta você concluir aquele lá do Castlevania, hein? Tá faltando. Mas faltando. Se já te alivia, eu já virei o castelo, já de cabeça pra baixo. Então... Já virou. Não, já virou, só falta só um finalzinho. Eu vi que tá. Só falta metade do jogo, praticamente. Não, e tá bem. Mas é que quando vira fica mais fácil, né, cara? Fica, né? É mais fácil. Bom, mas é isso, pessoal. Por hoje é só. E até o próximo. Aí, valeu, Cleiton. Valeu, Daniel. Até mais. Mais.